Estamos aqui começando mais um vídeo no canal da MDOT e hoje eu quero falar para vocês de máquinas de edição, né? Qual que é o mínimo ali que a gente recomenda para que você tenha uma máquina que vai conseguir dar conta do seu trabalho. Vamos lá! Bom, começando aqui, o primeiro embate que a gente sempre acaba entrando é se vai para processadores Intel ou se vai para processadores AMD. Qual seria a diferença, faz alguma diferença, e eu posso dizer para vocês que é meio que a escolha do freguês, tá? Eu tendo a ir um pouco mais para o lado da Intel, pela questão de que ela tem um chip interno nos processadores Intel, principalmente da segunda geração para frente, que tem um Intel QuickSync, que é uma forma que é um processador ali de H264, dentro da Intel, que vai auxiliar a sua placa de vídeo nesse processamento de materiais H264. Tanto você ler materiais H264, né, você decodificar, quanto você codificar, você gerar arquivos H264. Então eu recomendo, obviamente, ali do i7 para cima, mas se você quiser ir para AMD, no Ryzen 7 para cima, e no Ryzen você pegar da geração 5000 para frente, tá? Tem a geração 5000, 6000, vai sair, acho que agora, se não me engano, acho que saiu a 7, vai sair agora a 9. Então, pegou ali da 5000 para frente, você já vai estar bem atendido. Lidando com materiais aqui, Full HD até Ultra HD ali, nesse range, 32 GB de RAM, você vai estar, um mínimo ali aceitável, tá? Sempre RAM, quanto mais você conseguir colocar, melhor. Mas com 32 é um bom ponto de partida para você sentir, ver se o material que você vai receber vai trabalhar, você vai conseguir dar conta, mas você sempre tem em mente que RAM, quanto mais, sempre melhor. Mas um nível base que a gente passa ali é de 32 GB. O SSD NVMe de 512 é meio que um padrão para ser o SSD do sistema, dos seus programas, softwares, plugins e tudo mais. Vai caber tudo nesse SSD NVMe de 512, que é um bom tamanho. Caso você precise de mais espaço, obviamente que se você precisar de muito mais espaço, você pode conhecer a nossa linha ZBox de servidores, que vai te atender muito melhor do que você ter tudo local numa máquina, né? Você fica ali num servidor separado, com redundância e tudo mais. Porém, se na máquina você precisar de mais SSD, você entra em contato com a gente ali no nosso comercial, quando você estiver pedindo a sua máquina, que a gente coloque mais SSD, que coloque HDs tradicionais, porque às vezes você precisa de muito espaço. E em relação à GPU, a gente parte ali também que um traço base ali seria uma GPU NVIDIA com pelo menos 4 de VRAM. Mas, obviamente, vou até adicionar aqui, que eu já recomendo, caso você realmente vai trabalhar com 1080 e 4K, com materiais um pouquinho mais pesados, que você pegue pelo menos a partir das RTX da linha 2000, né? Você tem ali uma 2060, ou da linha 3060, ou da linha mais nova, que é a linha 40, né? A linha 4000, 4050, 4060. São boas placas de entrada, que elas vão ter até mais do que 4 GB. Mas se você tiver, às vezes, num orçamento um pouco mais apertado, precisar de uma placa de vídeo, não tem tanta grana assim para colocar numa placa de vídeo, quiser pegar algo mais simples ali da linha 1600, da NVIDIA, que é a GTX ainda, né? Não chegou a ser a RTX. Para início e para edição de vídeo, estou sendo sincero com vocês, não é uma coisa que vai fazer tanta diferença, tá? Essa aqui seria a nossa máquina padrão, para essa edição básica que eu vou colocar aqui, né? 1080, Ultra HD. Principalmente se você estiver trabalhando com proxy e tudo mais, uma maquininha dessa vai super te atender. Subindo um pouco o nível aqui, a gente tem, caso você for trabalhar com máquinas que eu chamo aqui de 4K+, que são máquinas que vão lidar com resoluções acima de 4K. Ou seja, você vai ter que editar materiais, você pode até editar em proxy, mas você, a hora que for cuspir, o seu bruto é ali um próprio 4K, um 6K, um 8K, tem câmera aí da Blackmagic rodando em 12K. Aí você vai precisar de mais poder de processamento. Então, eu já passo a recomendar, a gente já passa a recomendar pelo menos ali um i9 ou um Ryzen 9, seguindo a mesma linha ali das gerações, da 12ª para frente da Intel e da 5000 para os Ryzens. 64 GB de RAM passa a ser o mínimo, tá? Não tem como ser menos que isso você vai gargalar, você vai soltar um render, a máquina vai entravocar toda ali e você vai perder tempo de render uma coisinha muito simples em meia hora. Então, pelo menos 64. Me atrevo a dizer que se for por resoluções muito grandes, 8K, 12K,
ser até mais, ser até 128, tá? O SD NVMe do sistema ali permanece a mesma recomendação, os 512 vão ser suficientes ali para os seus programas. Novamente, você precisando de mais espaço, você fala aqui com a gente. E aqui nas placas de vídeo, aqui muda um pouco de cenário, né? Então a gente já passa a recomendar pelo menos alguma placa que tenha 8 GB de VRAM, mas aqui, adicionando, eu também colocaria aqui de ter que ser a RTX e dado o ponto que a gente está, de ser pelo menos a linha das linhas 70. Então seria tipo uma 2070, seria uma 3070, seria uma 4070, pelo menos, para lidar com esse material, esse processamento de material em resoluções super altas. Beleza? Essa seria das máquinas. A última opção que a gente tem aqui, caso você queira um Hackintosh, que a gente também consegue fornecer um Hackintosh para vocês bonitinho. Caso você não saiba o que é Hackintosh, é você montar uma máquina PC tradicional e instalar o sistema macOS nela. Algum tempo atrás isso era uma coisa um pouco instável, ali tinha alguns problemas, mas hoje mudou completamente o cenário, você consegue máquinas perfeitamente estáveis, funcionando super bem. É uma excelente alternativa para quem demanda ter um macOS para, de repente, por exemplo, se você trabalha com DaVinci, você conseguir soltar um ProRes do DaVinci, você vai precisar de um macOS. Aqui a gente cai na linha Intel de 12ª geração, não recomendo fazer, por mais que seja possível, mas eu não recomendo muito fazer Hackintosh com processadores AMD, fica na Intel que você vai estar mais bem servido. Em relação à memória RAM, segue a mesma linha das outras. Se você estiver trabalhando ali com 1080 até Ultra HD 32 de RAM vai te atender. Se você estiver trabalhando além disso, vai para o 64, que não vai ter muito como você fugir. Tá? O NVMe também segue a mesma recomendação. E só a placa de vídeo aqui, que a coisa muda um pouco de cenário, porque como a gente está fazendo o Hackintosh, você tem que usar placas da AMD, e eu recomendo que seja pelo menos com 8 GB de VRAM, tá? Com placas AMD com 4, você pode ter alguns problemas ali, principalmente com uso de coisas com inteligência artificial, por exemplo, o Enhanced Speech do Premiere. Se você tiver uma placa AMD com 4 GB, pode ser que ele não processe direito, que ele trave, algo do gênero. Então, recomendo ser pelo menos com 8 GB de RAM para você estar bem servido ali. Beleza? Caso você queira algo além disso, ou seja, eu quero uma máquina, por exemplo, para cor, para fazer correção de cor, que vai demandar mais coisa, né? Demanda aí sim muito mais processamento, muito mais memória RAM, uma placa de vídeo mais robusta. Você vai ter que, por exemplo, ter uma plaquinha ali de captura com uma saída para um monitor de referência e tudo mais. A gente acaba entrando num limite aqui que é uma máquina que muda realmente de patamar. Porque a gente tem uma coisa, e eu coloquei aqui um print para a gente dar uma olhada nisso, que essas CPUs prosumer que a gente coloca, né, que seria esse i9, Ryzen 9 e tudo mais, elas têm uma limitação de PCI. O que acontece, né? Você tem ali os slots de expansão de PCI, né, que é onde você encaixa a sua placa de vídeo, se você tiver uma placa de captura, de repente você precisa de uma placa 10 gigabit de internet, você vai ter que colocar ali numa PCI. Você tem que tomar muito cuidado com a limitação dos PCIs. Porque o que acontece? Normalmente, a placa o slot PCI que está bem na parte de cima, que é onde você vai colocar a sua placa de vídeo, é o seu slot PCI mais rápido, né? Que é o que a gente chama que é o PCI Express X16, que ele usa todas as 16 canais de comunicação com o processador ali. Todos os PCIs para baixo deles vão ser PCIs mais limitados. Normalmente vão ser PCIs que vão ser 3.0, não vão ser mais 4.0. E você tem uma limitação aqui nos canais de comunicação, né? Então você está vendo que você tem um PCI que vai estar rodando no X4, ou seja, tem 4 canais de comunicação. E tem um PCI rodando a X1. Isso aqui é de uma placa da Gigabyte, não veio muito ao caso de saber o modelo. Mas você se atentar nisso daqui, porque isso impacta absurdamente no seu workflow aí, né? Por exemplo, eu tenho a minha máquina pessoal que eu uso, eu tenho uma limitação ali que eu preciso ter uma saída para um monitor de referência, Ultra HD e tudo mais, uma TV da LG, para checar a resolução e tudo mais. E eu preciso também de 10 gigabit. E a placa-mãe que eu tenho, junto com o processador, né, o sistema que eu tenho, eu não consigo usar as duas coisas ao mesmo tempo na velocidade rápida por conta dessa limitação aqui. Ou seja, eu tenho que optar se eu quero colocar a placa 10 GB no conector X4 para eu ter o 10 GB full, vamos dizer assim, né, com toda a limitação de banda liberada,
ou se eu coloco no X4 a placa de captura da Blackmagic, né, no caso, que é a plaquinha que eu uso, para que quando eu der o play, eu tenha o playback fluido para a placa de captura. E hoje eu não consigo isso justamente porque eu tenho essa limitação. Eu tenho um slot X16, onde está a minha placa de vídeo, e os outros 2 slots disponíveis eu tenho que optar, porque uma é X4 e outra é X1. Então, quando eu coloco a placa de captura na X1, ela funciona, eu consigo soltar o play ali, mas eu consigo soltar um sinal ali para eu enxergar, por exemplo, resolução, coisa do gênero, mas eu não consigo ter um playback na resolução nativa, em 4K, por exemplo, porque tem uma limitação de banda ali da placa de captura de soltar esse sinal, então ele fica entravocado. Da mesma forma, se eu inverter isso, eu passo agora a ter uma limitação na minha placa 10 gigabit, porque eu não vou ter todo o X4 que a placa demanda para entregar a velocidade, mesmo que eu tenha, eu acabo tendo uma limitação ali que a placa cai para um 2.5 gigabit mais ou menos, entendeu? Então isso é algo que você tem em mente. Se você precisa muito disso e precisa ter todas essas placas PCs plugadas, aí a máquina muda um pouco de patamar, aí você tem que ir para uma linha que a gente chama um pouco além do prosumer ali, né, que já é realmente profissional efetivamente, que aqui eu recomendo hoje é a linha Threadripper da AMD. Só que daí a coisa muda realmente muito de patamar. Mas aí são processadores que têm mais slots de expansão disponíveis para justamente você pendurar o que você precisar ali sem ter nenhum limite de gargalo de velocidade. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Caso você tenha mais dúvidas, queira tirar alguma dúvida, entre em contato com a gente. Aqui na descrição tem o nosso contato para você conversar com a gente sobre essas ilhas, para você fazer um orçamento personalizado para a sua necessidade aí. E o de sempre do canal aqui do YouTube, né? Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. E também deixa aqui um comentário, o que você achou, qual que é a sua ilha, quais são as suas configurações, enfim, vamos compartilhar aí o conhecimento, beleza? Valeu!